Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, salve Jesus Cristo. Nesse mês de agosto, nós celebramos o mês das vocações, também o mês da família. E nesse vídeo de hoje, justamente trabalharemos em cima dessa palavra chamada vocação. Essa palavra que ouvimos tantas vezes, especialmente nesse tempo. E qual é o significado dessa palavra vocação? Vocação que vem do latim vocare e que quer dizer chamado. Algo que todos nós temos em comum é o chamado à vida. Se eu estou aqui, se você assiste e acompanha, esse é um chamado em comum que todos nós temos, o chamado à vida, um chamado que vem de Deus. A palavra lá vai falar em Marcos, capítulo 3, versículo 13, que o Senhor lhe chama aqueles a quem Ele quer. E simplesmente porque Ele quis, Ele nos chamou a vida, o maior milagre, a maior graça, da qual ninguém comprou, mas recebeu gratuitamente de Deus, e por isso nós existimos. Fomos criados por Deus, o chamado à vida. E sendo chamados à vida, sendo criados por Deus. Fomos criados por Deus e criados para Deus. E aqui nós encontramos outro chamado em comum que cada um de nós temos, que é o chamado à santidade. Um chamado a estar eternamente junto de Deus, o chamado para um dia estarmos no céu. Fomos criados para isso, para permanecermos na presença de nosso Deus, nosso Senhor, nosso Criador, o chamado ao céu. E quando a gente para pensar no chamado ao céu, será que todos ao partirem daqui alcançam a eternidade de Deus no céu? Todos nós somos eternos, mas há possibilidades. Olhando aquilo que a igreja nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, Jesus nos ensinou, há três possibilidades: o céu, o inferno e o purgatório. O inferno é uma realidade que tão pouco é falada hoje, praticamente não se ouve muito sobre isso. Hoje parece que tudo é tão bom, tão fácil, mas é uma possibilidade também real e concreta, a perdição eterna, o fogo eterno, como várias vezes está citado na Sagrada Escritura, como o próprio Jesus falou, essa possibilidade da perdição eterna, da condenação, do fogo do inferno. E quais pessoas que acabam indo para lá? Não há pecado que não possa ser perdoado, não há pecado que a partir de um arrependimento, a partir do sacramento da confissão, o arrependimento sincero não seja perdoado, com exceção do pecado contra o Espírito Santo. E o que é esse pecado contra o Espírito Santo? É justamente o pecado de querer permanecer no pecado, renunciando o perdão e a misericórdia de Deus. Para esses sim, aqueles que renunciam a esse amor, essa misericórdia, essa presença divina na própria vida, esses sim alcançarão a perdição eterna, eternamente privados da glória de Deus, de estar na sua presença. O inferno é justamente isso, antes de tudo, além do sofrimento, a ausência de Deus, e para esses a condenação. Outra possibilidade, o purgatório, para aqueles que morrem, partem para a eternidade, mas é necessário para muitos justamente essa purificação, como nós temos fundamentado na palavra de Deus, 2 Macabeus 12, onde foi oferecido justamente em expiação por aqueles que haviam falecido, uma forma de reparação. Como desde o início da igreja, a igreja primitiva se oferecia orações, se escrevia em pedras as orações oferecidas aos que partiam para a eternidade. Céu, purgatório e inferno, somos criados por Deus para Deus, um chamado à vida, um chamado à santidade, o céu. Mas como que nós alcançaremos o céu, a eternidade, sabendo dessas possibilidades? Dizia Santa Teresa dos Anjos: para estarmos com Deus na eternidade, o principal segredo é estar com Ele já aqui nessa terra. Aquilo que nós construímos aqui no hoje, nesse tempo atual, é um reflexo daquilo que nós herdaremos como recompensa na eternidade. Somos naturalmente eternos, mas haverá uma recompensa. A eternidade está sendo construída, estamos em uma caminhada dentro de um chamado, estamos nesse meio de caminho, como dizia um bispo americano, Fulton Sheen, podemos tirar 10.000 estradas
nesta vida, 10.000 caminhos, mas ao final desse caminho, 2 faces se apresentarão a nós: a face misericordiosa de Cristo e a face abominável de Satanás. E uma dessas 2 faces, a olhar nos seus olhos, de um modo pessoal, a face misericordiosa de Cristo, a face abominável de Satanás, um desses 2 olhares olharão nos nossos olhos e dirão: és meu, és meu. Parece uma palavra forte, mas que vem ao encontro justamente da nossa realidade. E a pergunta que fica: de que modo eu estou correspondendo ao chamado que Deus tem para mim nesse tempo em que passamos, para que somos peregrinos, passageiros, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos os próximos tempos, nem a hora em que partiremos para essa eternidade. Somos naturalmente eternos. E a pergunta que fica: o que eu estou construindo hoje na minha vocação, no meu chamado? Há um chamado que é pessoal, um chamado que é só seu, um chamado que é específico, seja na vocação matrimonial, seja na vida religiosa, seja no sacerdócio, uma vocação que é só sua, uma vocação que é um chamado de Deus, de estar com Deus e levar Deus para outras pessoas. Tem uma frase que diz que ninguém vai para o céu sozinho. Ou levamos mais pessoas ou não entraremos. O chamado que você tem, a missão que você tem, ela é única. Você é único. E as pessoas que podem alcançar para levar Deus, porque não é somente Deus para si, ter um encontro com o Senhor, levar esse Senhor do qual eu tenho um encontro, esse Senhor é Jesus. As pessoas que você pode alcançar, só você pode alcançar de modo primário. Tem pessoas que só você pode ir ao encontro, começando pela própria família. Dizia Maria Teresa que quer mudar o mundo, vá para casa e ame a sua família. A vocação nasce na família, todo chamado nasce na família. E como devido a essa vocação familiar com os meus, com aqueles que estão em minha casa, de que modo tenho levado a presença de Deus para essas pessoas? Um chamado que passa por ouvir a voz de Deus. E quantas vozes nós ouvimos nesse mundo, quantas opiniões. E a pergunta que fica diante de tantas possibilidades: eu tenho ouvido a voz de Deus? Não basta ter possibilidades, mas é necessário ter um discernimento para encontrar a opção certa, a verdade na minha vida que me levará a ter frutos, o caminho certo. E isso só é possível silenciando e se colocando em oração, ouvindo a voz de Deus e sendo obediente a tudo aquilo que Ele coloca. Será que eu tenho correspondido, aceitado o chamado de Deus, do Senhor, para a minha vida, do qual se repetirá na eternidade, ou tenho fugido? Ou tenho buscado as minhas opiniões próprias? Ouvir a voz de Deus, assumir um chamado, assumir uma posição. E o tempo é hoje. Fomos criados por Deus, fomos criados para Deus, e nós estamos nesse percurso onde a eternidade já está sendo construída e seremos recompensados. Vale a pena ouvir a voz de Deus, vale a pena seguir esse chamado que Deus coloca, ainda que custe renúncias, sacrifícios, empenho, dedicação. Mesmo que você dentro dessa casa, por vezes, se sinta sozinho nessa caminhada, alguém tem que dar o primeiro passo, ser uma referência, ser um exemplo, ser um sinal visível de Deus em meio aos seus, do qual só você pode alcançar. Assumir esse chamado para juntos um dia estarmos na glória celeste, na pátria celeste, aonde nós estaremos unidos, juntos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.